Bom dia a todas, todos. Primeiramente dizer que é uma grande honra estar aqui ao lado do professor mestre Nini Beltrame. Agradeço o convite. Estar ao lado também de Oswaldo Gabriele e de Sandra Vargas. Vocês têm mais de experiência do que eu tenho de idade no teatro, então é uma grande honra estar aqui. Bem, após a fala do Oswaldo, eu também fiquei assim muito inspirada. Vejo que temos, talvez em comum, uma pesquisa pelo figurino, e eu vou chegar no meu ponto, mas eu trago muito... O meu coração e a minha mente são muito inquietos. Eu tenho muitas e muitas inquietações. E concordo com o Oswaldo, e acho que o que a Sandra falou ontem com o Nini, que tudo que nós criamos parte a partir de referências pessoais e referências que nós recebemos ao longo da vida. Porque se você não tem referências, você vai trabalhar com o mínimo que você tem. E por que eu falo isso? Porque eu sou uma artista independente. Então, o meu posicionamento como mulher artista independente, o Nini falou, né, que eu vim agora, foi uma viagem de mais de 40 horas. Eu não tenho, eu sou a minha própria agente, a minha própria produtora, a criadora e a executora de tudo. E aí vocês perguntam, mas como que você faz? Muita gente pergunta, para estar entre tantos países. E aí eu trago perguntas, antes de responder, talvez. Eu acho muito lindo quando a gente vê... Eu tive todos esses vídeos, os referenciais, quando estudei no Canadá, né? O Quebec, a Université de Quebec a Montréal, me trouxe essas referências europeias no teatro de animação contemporâneo. Mas para vocês entenderem quem é Nina Vogel, de onde parte a minha visão artística, eu venho do universo operístico. Eu sou cantora lírica, antes de tudo. Então, me criei numa casa onde minha mãe era professora de piano. E eu vi a minha mãe, que é a pessoa criativa, meu pai é o gênio das máquinas. É uma pessoa que não teve tanto, talvez finalizou os estudos, porque não conseguiu, mas ele tinha sonhos, ele criava maquinários e ganhou muitos prêmios. E a minha mãe é a pessoa criativa. E eu percebo que tenho 50% dos dois. E por que eu falo isso? Me criei no interior do Rio Grande do Sul. Até 3 anos atrás não tinha um teatro. O teatro que tem lá é o Teatro do Sesc, que tem pouquíssima programação. Então, o meu referencial ele vem da música, da ópera. Eu me tornei cantora lírica e a ópera essas produções gigantescas, que dificilmente conseguem, inclusive, você fazer uma coprodução entre teatros, porque custaria milhões e milhões de reais ou de dólares para você levar de um lugar para o outro. Quando eu migro para o teatro... aquilo já me dá uma liberdade muito maior, porque o cantor lírico ele está sempre posicionado, né, seguindo a risca a partitura. Você talvez tenha uma liberdade no agudo, que você pode segurar um pouco mais de tempo, e daí o maestro vai segurar a orquestra, mas você tem uma orquestra de 100, 150 músicos. Então o teatro traz uma liberdade. Eu só vou conhecer o teatro de animação contemporâneo, gente, em 2014, com a companhia do Adu. Eu sou o míope. E essa história é ótima, porque eu fui assistir a do Adu, não em São Paulo, no Sesc Belenzinho. E eu tô com um amigo sem meus óculos e eu dizia, tá, a atriz eu conheço, que é a Raquel Iantas do Rio, que é maravilhosa. Eles eu conheço, o André e o Arthur. E quem é a atriz que faz a senhorinha? Porque ela é espetacular. Então, eu olhava assim, fazia um sinal assim para tentar enxergar. E aí, um amigo meu falou assim, Nina, para com isso. Eu falei, não, quem é a senhora? Eu não estou vendo aqui. É uma marionete. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. E aquilo eu fiquei sem dormir. Aí caiu aquela grande ficha, né? A ficha caiu. E eu, assim como o Oswaldo falou que era péssimo ator, não que eu fosse péssima atriz, tá? Mas eu estava fazendo uma pesquisa do Toulouse-Lautrec. Deixa eu mostrar aqui o Toulouse. Por 7 anos eu fiz uma pesquisa
sobre a vida e obra do Toulouse-Lautrec. Poderia ter feito um mestrado e um doutorado? Poderia, Brasil. Fiz, não fiz. Porque eu não sou uma pessoa da academia. Esse Toulouse-Lautrec, que seria o meu Toulouse-Lautrec, ele vem desse encontro com a Doador e com o teatro de animação contemporâneo. Eu descobri a Natasha Belova, eu consegui um patrocínio de 30 mil reais, o que era uma coisa muito inusitada, do Grupo Pão de Açúcar. Foi uma doação direta, tá? Não teve lei de incentivo nenhum. E eu fui para o Chile. Então, ele já é um corpo, um boneco habitável, né? Que se chama. Então, você tem a cabeça e o corpo. E eu vestia ele. E foi a grande solução para que eu conseguisse interpretá-lo e interpretar mais 4 mulheres ao lado dele. Porque, como eu disse, eu sou solista. Né? Então eu viajava com esta mala e ali ele estava desfragmentado como uma metáfora do manicômio que ele teve no final da vida. Então essa foi a minha primeira obra. Mas eu não sabia se isso era bom, se não era. Eu não tinha um referencial sobre o meu potencial nessa área teatral. E aí surgem todas essas inquietações e eu me inscrevo no curso, porque no Brasil não tem um curso até hoje, né? E aí também vem os meus questionamentos, eu tenho vários, mas não tem um curso integral em teatro de animação. O que temos são matérias dentro de cursos de teatro. Temos o maior número de universidades que oferecem essas cadeiras, essas matérias. E daí a minha primeira pergunta, então, surge aí, já que eu estou nesse assunto. Por que, Brasil, não temos um curso, uma especialização em teatro de animação ou teatro de formas animadas? Por quê? Né? Porque somos considerados um nicho, ainda, em 2024. Poucos são os grupos teatrais, como o Sobrevento, como o XPTO, que estão no eixo Rio-São Paulo, e aí também entra o meu questionamento, que conseguem quebrar essas barreiras. Como um artista solista, sem estrutura, sem edital, consegue fazer as suas criações, apresentar e levar pelo mundo? Como, né? E aí eu fui descobrindo, e a minha grande libertação, digamos assim, foi quando eu descobri o Teatro Lambe-Lambe, que é uma forma genuinamente brasileira. A miniatura... Foi muito louco essa trajetória de alguém que sai da ópera, né, que eu falei que são essas coisas gigantescas, produções gigantescas, e vai para o Lambe-Lambe. Mas o Lambe-Lambe, ele te dá uma liberdade gigante, uma autonomia de produção. Tanto que Denise e Smini falam, que tem o seu manifesto, né, que é o parafuso na roda do capitalismo. E o que chama a atenção é que eu trago um figurino, mas que também é teatro, mas que também é uma extensão do meu corpo. Então, começa com o Lautrec, vem para o Concordes. O Concordes, na pandemia, eu apresentei para mais de 20 países online e depois eu sigo apresentando. Eu estive agora em Calgary e eles não sabiam o que era Teatro Lambe-Lambe. Calgary é na parte oeste do Canadá, né? E eles não sabiam que é Teatro Lambe-Lambe, eles ficaram fascinados com isso. Quando eu estive na Quadrienal de Praga, para mim foi como eu posso dizer, mas uma grande conquista, vou colocar assim. Porque uma coisa é você ser selecionado para festivais de teatro de animação pelo mundo, né? Nós sabemos que tem uma grande rede internacional, que vem da Unima Internacional, que vem também da Aviama e outras, que criam, então, tem essa rede de festivais. Mas a Quadrienal de Praga é o maior festival do mundo de cenografia, espaço arquitetônico e design. Então, só tinham 20 performances. Só que Praga é também a cidade onde foi fundada a Unima Internacional. Ela é um dos berços do teatro de marionetes no mundo. Só tinha... Superior de teatro de marionetes, que é mais tradicional. Da MU. O que acontece? Eu fui selecionada para dar uma conferência sobre o Teatro Lambe-Lambe e para apresentar o Concordes, né? Foi uma experiência surreal, porque eu era a única marionetista, a única bonequeira, né?
E eu me perguntava, mas por quê? Se eu estou numa cidade que é berço dessa arte, né? Como? De novo, por mais que a cidade seja arte, ainda é considerado um nicho. Então, eu me vi ao longo dos últimos anos, estou contando isso para dizer que eu me vi ao longo do último... Eu fui entendendo ao longo do processo, porque eu não venho dessa área, eu não tinha referências no interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha visto um teatro de bonecos, por exemplo, só na televisão. Então, o meu referencial era Vila Sésamo, os Muppets. Mas nunca imaginei que eu... se alguém me falasse isso, eu teria rido há muitos anos, né? Porque eu venho da coisa da nossa ópera de Paris e tal, que eu ia fazer um coração expandido, um teatro lambe-lambe, e iria pelo mundo. Eu riria na cara da pessoa, e hoje eu percebo que esse coração foi um portal que me levou e abriu e tirou todas as fronteiras. E aí eu entro também em uníssono, em acordo com o que o Oswaldo falava da expansão das fronteiras. Só que outra coisa, por que a gente chama ainda de teatro de bonecos? Essa é uma pergunta. Porque essa nomenclatura ela não dá conta dessa fusão grandiosa de uma arte que é milenária e universal. Ela não dá conta. Se você fala teatro de bonecos, mas não necessariamente tenha bonecos, inclusive, né? Então, a Sandra, acho que ontem falou sobre o teatro de objetos, que também já tem outros, percorreu outros caminhos. Para mim é assim, por que a gente fala fora da caixa se na verdade nunca existiu caixa? Não existe caixa. Você está falando a caixa do teatro lambe-lambe? Eu estou falando a caixa na cabeça das pessoas que querem engessar nomenclatura das coisas. E aí eu tenho uma crítica, assim, talvez à academia, que no Brasil a gente adotou o sistema napoleônico, que é estritamente o sistema francês, que considera que a teoria ela tem mais poder, ela é mais válida do que a prática. Por mais que você escreva sobre a prática, mas você tem que fazer e dar referenciais teóricos. De onde vêm os nossos referenciais teóricos? Eles são europeus na maior parte do tempo. E também nos próprios referenciais que a gente mostrou aqui, eles são europeus. Então eu tenho algumas críticas, mas também tenho muitos questionamentos. O lambe-lambe, ao meu ver, já tinham caixas de teatro em miniatura pelo mundo, sim. Porém, não organizadas e não com uma técnica que se difundiu hoje presente em mais de 30 países, e não como um movimento artístico, que é o que eu considero o teatro lambe-lambe, né? E aí, eu também tenho mais perguntas. O que mais a gente pode, enquanto brasileiras e brasileiros, contribuir pelo mundo? Porque, vejam bem, se os outros países me chamam, e esse ano ainda tem Japão, África e tantos, é porque tem alguma coisa que eu crio que eles estão interessados, né? Porque, senão, eles convidariam para ir para um festival, mas não para ficar um mês para você dar aula em universidade, para você dar workshop, para você compartilhar. E a pergunta que eles me falam é: como é que você cria esses universos em você? Então, eu mostrei ali que foi do Lautrec, que estava em mim o boneco, apesar que não dá para ver muito bem as imagens. Depois eu envio novamente. E aí, no final da pandemia, eu recebo um convite, que eu brinco que os roteiristas da minha vida, eles têm um humor muito peculiar. Eu recebo um convite da Sala São Paulo, a maior sala de concertos da América Latina. Sendo que eu havia ficado 2 anos apresentando o Coração 1 a 1, online. E aí eu falo, mas só um pouquinho, a Sala São Paulo não tem coxia. E quem são os outros artistas? Não, é a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu falei, gente, é a maior orquestra do Brasil, né? Inclusive, eu trabalhei na OSESP, na parte dos bastidores, né? Eu era assistente do diretor artístico e do maestro, para pagar minha faculdade de teatro. Então, eu achei aquilo um barato, que eu falei, e agora eu volto como artista, né? Pisando no palco. Só que aí eles falam, não, falaram que você pode fazer tudo enquanto solista, que você cria universos em você. Isso era pandemia, 2021.
Eu estava no interior do Rio Grande do Sul, a orquestra estava em São Paulo. E aí eu falei, mas como é que eu vou contar essa história do Pedro e o Lobo? Eu falei, não, só um pouquinho. Eu sou musicista, né? E eu amo os instrumentos musicais. Então eu fiz uma coisa que vai além do que o próprio Sergei Prokofiev, ucraniano, quando ele cria a partitura e o concerto cênico, que era para as crianças e para o público entenderem e conhecerem os instrumentos e as seções da orquestra, eu sou uma extensão visual e plástica da orquestra. Então, aí entra uma coisa que eu também fui descobrindo depois. Os figurinos que eu crio, eles são cenário, palco, personagem e também para o próprio figurino. Vocês estão vendo que eu estou carregando aqui uma saia gigante e tem um busto. O que acontece? Nessa saia de 1,5 m estão todas as personagens, ou algumas delas, as quais eu vou contando e vou apresentando. Então, e lá no telão, por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele é um cavalete de contrabaixo, com uma cabecinha. Então, são partes de instrumentos, cada personagem corresponde a uma parte de um instrumento, que as pessoas não notariam. Aqui você vê, por exemplo, na história, tem os portões, são os Fs do violino que está em mim. O campo florido é a saia. Aí, na cabeça, o passarinho é um autômato, que está na minha cabeça. Mas eu também posso animar o passarinho à mão. Ele é uma partitura. Ou depois eu posso girar essa peça aqui. O pato é a voluta do violoncelo que estava no meu ombro e vai para o pé. Então, é a forma associada a um movimento. O gato, e depois eu refiz essa peça, ele é um piano. Ele é só o rabo do gato, um piano. O vovô é a surpresa, ele está atrás. E a bengala dele é o arco do violino. Então, ele é todo com partes de viola. O lobo são 3 partes do violino. Se você olhar aqui na minha mão, no meu braço, ele tem uma haste com as cravelhas. E isso aqui é o descanso do queixo do violinista. Por que eu só mostrei um pouquinho, apesar das imagens não estar muito boas? Porque se vocês prestarem atenção, o teatro ele está em mim, o que seria o espaço cênico, ele está todo em mim. Só que eu também, como é que eu explico que essa voluta aqui também é um objeto? A voluta não é uma personagem. Então, eu não sei nem, eu não consigo talvez, ou não pensei nisso quando criei, eu só criei. Mas as fronteiras, elas não existem aí, né? Tá tudo misturado. Por quê? Vem de ser uma artista solista que precisava criar uma solução muito prática, né, como uma extensão visual e plástica da orquestra. Então, essa foi a minha solução criativa. E, a partir disso, eu descobri muitos elementos. E, hoje, os países me chamam para que eu vá e crie novos figurinos ou fazer novas criações. Então, por exemplo, a última... Mas é um figurino todo, que a outra saia gira, ela é um globo, e ele é todo de legos. Por que peça Lego? Porque eu estou criando universos e fronteiras e estou falando de guerra e de luto, e eu posso destruir facilmente. Então é para 20 pessoas, mais ou menos 20, 30 pessoas, e depois eu posso montar rapidamente e repetir. Então, tudo tem um porquê da praticidade, entendeu? Como que você produz isso e apresenta muitas vezes? Então, vem da miniatura, que vem do Lambi Lambi, que eu juntei, associei com os figurinos que tem peças maiores, por exemplo, sempre tem uma aparição e desaparecimento, né? Que a saia ajuda muito, ou outros elementos, pontos de sustentação no próprio corpo. E eu fui desenvolvendo o que eu chamo de um abecedário, muito próprio. E aí agora no Canadá, então, começou na Quadrenal de Praga,
eles colocaram numa seção que chama Playing Costumes. Mas, de novo, a gente sempre tenta categorizar, né? Porque não consegue explicar muito bem, né? E aí, quando eu traduzo, eu não tenho nem como traduzir, porque playing é um verbo, né? Mas que também é o próprio, também pode ser peça, né? The play. Mas playing seria brincando, mas se você fala figurino brincante, o que que leva? Figurino lúdico. Ah, é coisa de criança. Automaticamente. Então é difícil até para traduzir. Posso fazer uma intervenção? No teatro russo, do princípio do século passado, eles usavam uma expressão que era figurino falante. Isso serviria? Não necessariamente, porque o figurino pode ser só uma extensão do seu corpo, ou ele pode ter... Ele não necessariamente ele fala. Ele pode ser só uma cenografia, ou ele pode ser o palco, ou ele pode ser uma personagem, depende, sabe, Nini? E aí eu acompanhei a criação de 10 novos figurinos. E é fascinante, porque cada pessoa ali traz os seus referenciais e o seu universo particular. Então foi algo assim riquíssimo, isso que eu vivi no Canadá, né, numa das semanas, porque eu percebi, eu falei, nossa, isso aqui está se tornando alguma coisa que nem eu sei explicar ainda. Eu estou entendendo novamente, mas como eu não estou na academia registrando ou escrevendo e tal, os meus registros são mais visuais e da minha própria prática e experiência. Mas me comprova porque os outros países estão chamando, eles estão interessados nisso que está aqui surgindo. E não acho que eu estou criando a roda, não. Mas, talvez, colocando uma assinatura por conta da junção dos elementos, sabe? Da junção dos elementos. Eu acho que outra pessoa não conseguiria criar. Poderia até tentar fazer um filme, mas faria outro. Não faria esse, né? Então, isso Só repete para a gente entender quais são a junção desses elementos. Então, vamos lá. Por exemplo, no Pedro e o Lobo, que é aquele figurino, aquilo ali poderia muito bem ser um figurino de ópera. A escala dele, das dimensões dele, né? Aí, eu tô de narradora. Só que a narradora no Pedro e o Lobo, normalmente, ela lê. E o maestro dá as entradas. Gente, aquilo ali eu fiz decor. São 273 páginas de partitura. Ou seja, eu estava com o texto aqui, com 120 músicos aqui do meu lado, sem poder perder o tempo, com todos esses elementos 360 graus, onde eu tenho o pato no pé, o passarinho na mão, o Pedro na mão direita, o vovô nas costas, literalmente um olho no peixe e um outro no gato, sem perder a música e os músicos de vista. Isso não é qualquer pessoa que faz. Você tem que ter muito treino e referência. E outra, eu só tive 3 ensaios. Eu ensaiava, eu estava falando que estava no meio da pandemia, eu estava em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, olhava a partitura no computador e eu fazia com os elementos que eu tinha, porque esse figurino não estava pronto. Isso aqui são peças de luteria, tá? Todas feitas à mão. Eu fiz o molde, eu fiquei umas 5 horas mais ou menos com o luthier explicando para ele, porque ele não entendia. Porque o luthier, vocês sabem, eles trabalham com milímetros, com tudo isso. E tem mais ainda, eu fiz um documentário que chama-se Ânima, e tudo parte porque se a marionete é feita da madeira e os instrumentos musicais são feitos da madeira, então a gente tem a mesma ancestralidade que são as árvores. Então eu partia desse conceito. E tem uma peça no violino que chama-se Alma. E a gente não está falando de teatro de animação, ânima, alma, o sopro. Essa pecinha, que as pessoas desconhecem, ela tem mais ou menos 4 a 5 milímetros, por exemplo, no violino. E ela vai ser o transmissor das vibrações da parte da frente para o fundo. Se o luthier não colocar aquilo milimetricamente, aquilo distorce completamente o som. Então ali, claro, eu estou falando isso para vocês, as pessoas não sabem, mas eu sei. Eu estou vestindo um bustier de violino. E a minha brincadeira é que a alma está aqui, para poder transmitir as vibrações da frente para o fundo. Essa é a brincadeira que ninguém sabe, mas, enfim, eu parto desses conceitos também. E aí tem outros, por exemplo, teve um que eu chamei as pílulas literárias da musa. Vamos tentar mostrar foto, vamos ver, que tem vídeo, mas
que é esse que eu tive agora na biblioteca de Calgary, é uma biblioteca maravilhosa. Ele é todo feito de papel, de livros. E eu carrego, em vez de ter assinatura, eu brinco com das grifes, eu tenho assinatura dos grandes escritores e escritoras. Então eu digo que eu visto Clarice Lispector, eu visto Eduardo Galeano, eu visto Mário Quintana, eu visto Shakespeare. E também é 1 a 1, só que não é mais o lambe-lambe. A pessoa senta na minha frente, tem uma pequena performance só para ela. A musa não sou eu, tá, gente? pode até que seja de alguém, mas a musa, ela tá aqui na minha mão, ó. Ela veste o mesmo figurino que eu, mas ela está na minha mão. E aí ela percorre todo um percurso por esse figurino e no final cada pessoa recebe uma pílula, que não é para o corpo, mas é para a alma. E é um pequeno trecho de uma mensagem de um desses grandes escritores que estão no figurino. Escolhidos por quem? Escolhidos, obviamente, por mim. Eu coloco, obviamente, artistas brasileiros, sul-americanos, latino-americanos, junto com outros, né? Essa biblioteca é uma obra de arte. Ela custou quase 300 milhões de dólares. Eu aumentei esse figurino, inclusive a peça da cabeça, para que ela pudesse ter ao menos um pouco da dimensão da grandiosidade que é esse lugar. E aí, em paralelo, eu estou fazendo uma pesquisa que vai para um outro ambiente, que é o ambiente subaquático. Eu falo que a minha mente e meu coração, eles são inquietos, né? E aí, como que você faz um filme, um curta-metragem embaixo d'água, com esculturas, com seres, quando tira a gravidade, e se a gente está acostumado a respirar, né? Eu até estava comentando com a Sandra, a gente respira e a gente se torna um canal para que esses elementos, seres, enfim, venham e tenham um movimento, a vida aqui. Apesar que, para mim, eles já têm vida antes e a gente é só canal mesmo. Mas embaixo d'água, isso é muito difícil, porque você tem que ter primeiro um controle do seu próprio corpo. Você está na sua pausa, né? E tem um limite, né, do tempo que você aguenta em apneia. Então, eu fui para o Canadá também, que eu ganhei uma bolsa entre 5 países. Porque há uma inovação de pesquisa. Né? Então, outra pergunta que eu deixo, que é um desafio do teatro de animação: como que você consegue inovar? Primeiro você tem que ter referência, mas como que você consegue inovar sendo uma artista solista, financiar e produzir isso que você tem? Você pode ter uma ideia brilhante, mas entre a sua ideia, a execução e a produção disso, isso pode durar uma vida, né? E aí tem muitas ideias brilhantes que a gente sabe que acabam morrendo. Nesse caso, eu consegui porque uma prefeitura da cidadezinha de Saguenay, no Canadá, assinou uma carta e eu consegui concorrer à bolsa. E aí eu ganhei a bolsa. Então, eu fui pesquisar esse material aqui, essas fotos, mas isso aqui é uma artista da África do Sul que faz a cauda das sereias. E eu literalmente nadei com as sereias. Eu dou risada porque isso foi uma experiência sensacional. Porque isso te dá uma propulsão e te causa também um balanço no corpo e um movimento diferente. Eu não vou estar de sereia, tá, no filme. Essa não é a minha pesquisa. Mas, porém, o material utilizado ajuda muito na propulsão. E o fato de você ter as pernas juntos e o core, né, que é o centro do corpo, impulsionando o movimento. Porque eu vou estar com 2 seres acoplados como extensão também do meu figurino, mas também do meu corpo. Então, falando sobre... Não falando sobre, porque não tem, enfim, não tem palavras, mas de uma maneira muito poética, deixando que a própria água seja a gente, porque a gente está num momento onde a água, como elemento no mundo, a água é a matéria da nossa vida. A gente tem o mesmo percentual de água que temos no corpo, não sei se vocês sabiam, mas tem nos oceanos e nos rios para o globo terrestre. E quando procura-se vida em outros lugares, a água que é o elemento. Só que, no entanto, a gente está num momento crucial da vida planetária em que a água é tratada como produto, né? De novo, um
simples objeto comercial. Então, eu tenho várias também perguntas, só que nesse filme, a água, ela vai preencher, assim como está nesse copo, os seres, né? Os chamam de bonecos, como quiserem, mas eu estou chamando de esculturas. A própria água vai preenchê-los. Por quê? Porque é ela que vai animá-los. Só que aí, quando eu vou para debaixo d'água e eu estou sem gravidade, com a respiração presa, tem muitas coisas que acontecem entre o que eu gostaria que fosse o movimento que eu idealizei e o movimento que é. Então, essa pesquisa agora eu volto de novo para o Canadá em junho para continuar. E por isso que 5 países assinaram a bolsa. Porque eles têm interesse em saber também o que acontece quando você vai para um outro elemento e você perde a gravidade. Como que você controla a luz, como que você controla todos os outros elementos e tal. E o custo dessa filmagem é muito alto, para vocês entenderem, por conta dos equipamentos e tal. Então, agora eu estou com a equipe de mulheres no Canadá, somos 5 mulheres, e tem uma parte da equipe que é aqui no Brasil. Ainda falta uma parte do financiamento, mas é isso. E aí, a minha maior inquietação é assim, eu estive no Canadá, eu vou para a Ásia, França. Por que os outros países, ainda que eles tenham muito financiamento, a gente vê, por exemplo, a França, que hoje detém há muitas décadas, por conta da Unima e por conta da Unesco da grana que entra lá, eles detêm um poder, e um poder especialmente de financiar pesquisas, né? O que tem o seu lado muito válido e muito bom, mas eu também deixo uma crítica. Por que não descentralizar? Está muito afrancesado, digamos, toda essa mecânica. Mas isso é uma outra questão, mas ela acaba respingando aqui na gente também. Né? Lá, eles consideram que é um nicho, mas um nicho muito bem financiado. A gente é nicho, mas para você conseguir um financiamento é muito difícil. E eu fico falando do financiamento porque você não faz poesia e você não leva isso pelo mundo sem você ter como levar, como financiar. A primeira vez que eu ganhei um edital foi nesse ano, um edital público. As minhas coisas nunca aconteceram por edital público, então isso também acho que é uma coisa um tanto rara no Brasil, né? Eu acho um tanto complicado quando você tem, na política que muda a cada 4 anos, você está estritamente dependente da política, porque a gente já viveu isso, a gente pode ficar absolutamente engessado ou paralisado, dependendo de quem está no governo, né? E das leis e como eles fazem isso, como eles manipulam. Então, eu tento tudo isso para dizer que não sou só eu. Poderia ficar aqui falando de mim, mas nós temos hoje no Brasil a maior rede de artistas, ou multiartistas, ou bonequeiras, como queiram chamar, de mulheres, mapeados durante a pandemia. Né? E a quantidade de mensagem, telefonema, e-mail que eu recebo dessas mulheres, porque elas querem saber como é que eu faço. Porque tem muitas que estão sozinhas lá no norte, no nordeste, em outros lugares, que não é esse eixo Rio-São Paulo, que não fazem parte de teatros, entende? Me desculpe te interromper. Quanto disso a maior rede, são muitas mulheres? Tu pode quantificar? Somos mais de 400 hoje. 400 mulheres. É a maior rede mapeada no mundo de mulheres artistas que trabalham com teatro de animação, sejam em uma área ou outra. Mas também temos um número de solistas, mulheres artistas independentes como eu. E elas não sabem como fazer. Então, eu acho muito válido hoje eu estar aqui, porque eu me sinto representando todas elas. Essas pessoas que não têm, por exemplo, um grupo que está há 30, 40 anos que faz, entende? É outra realidade. É outra realidade. Somos muito distintos. O Brasil é enorme, como vocês falaram. E aí, eu lá no interior do Rio Grande do Sul, sozinha, poderia ser quase um milagre, mas não é. Porque aqui também eu tenho, desde os 5 anos estudando, são 38 anos
sem parar nunca de estudar, de me aprimorar, de fazer, né? Eu não paro. Mas eu fico com uma coisa que me inquieta. Porque se nós somos a maior rede do mundo, eu falo, o Brasil é um gigante. O Brasil, nas dimensões continentais, e de potencial humano, de potencial artístico. Por que o meu cachê, para vocês entenderem todas essas inquietações, no final é assim. No Rio Grande do Sul, uma coisa muito prática. Um maestro não quis me reger no Pedro Lobo. Ele achou inaceitável o valor do meu cachê. E eu fiquei uns 3 meses e meio com uma queda de braço, assim. Então, estou sendo muito direta, porque isso acontece na prática. Por que as mulheres recebem um cachê melhor? E por que porque eu estou fazendo um teatro de animação, ele é maestro, o cachê dele tem que ser maior? Eu não acho. Eu não acho, não. Porque eu também sou musicista, eu também sou cantora lírica. Por que isso? Então, são coisas que, na prática, existe um desrespeito, existe um preconceito ainda. E quando eu volto lá para a nomenclatura, porque teatro de bonecos, quando você pergunta para qualquer pessoa que não conhece, que não é da área, que está lá no outro lugar do Brasil, você fala, boneco, o que é o boneco para essa pessoa? O que remete ao imaginário coletivo? A infância. A pessoa brincava. E está muito legal. Só que vai muito além disso. Isso aqui que eu mostrei para vocês, as pesquisas, os países, as línguas, isso aqui vai muito além. Então, me incomoda. Tem um lugar que me incomoda, que eu falo, não, eu sou multiartista. Ou nos outros países, eles falam artistas multidisciplinares. O Oswaldo é um baita artista multidisciplinar. A Sandra, todos nós somos. Todos. E o que tu queres dizer para nós é que essa visão estereotipada, ela é restrita ao Brasil e lá não existe, Nina? Existe também. Só que lá eles, por exemplo, têm mais financiamento, mesmo que a visão seja estereotipada. Eu acho que a gente está... A maneira como você se apresenta, ela vai determinar aonde você pode chegar com o que você faz. A maneira como você se apresenta ela vai determinar aonde você vai chegar. Se você ver qualquer entrevista minha pelo mundo, eu falo. O teatro de animação e outra lá na Universidade de Calgary, eu dei uma aula na Universidade de Calgary, eles me chamaram para voltar. Porque eu começo falando para os alunos do último ano de bacharelado em teatro, tá? Que deles seria performance, né? Que eu acho que não deveria se chamar puppetry, que seria o teatro de bonecos, mas que deveria se chamar teatro de formas animadas, porque a animação em em inglês, ela tem a ver com a digitalização, com tudo que é digital. Porém, o festival era festival de objetos animados. Me chamou a atenção, porque eles usam o ânima. Então, eu fui lá para a definição de onde vem ânima, que vem do latim. E eles ficaram muito surpresos. E eu falei, deveria se chamar teatro de formas animadas. Essa arte é universal e ela é milenar. Quando você coloca isso, tem um peso. E tudo que vem, seja teatro de sombras, teatro de objetos, numérique, máscaras. Numérique seria os digitais, né? Que é a realidade aumentada. Agora tem o IA já. Tem muitas pesquisas pelo mundo, né? Você tem que colocar o guarda-chuva maior. E aí eu falo, o teatro, ele faz parte do teatro de animação e não o contrário. E aí as pessoas ficam assim, mas como assim? Eu falo, claro, porque o teatro de atores, ele é só uma parte. O teatro de formas animadas, ele é o encontro das artes plásticas, das artes visuais, com o teatro, com a música, com a dança, com todo esse outro universo que está surgindo de uma realidade a mais, que, como o Oswaldo falou, de seres que podem interagir conosco, como que tem essas diferentes dimensões interagindo, né? Então, eu acho que a maneira como a gente se apresenta, ela está muito errada. Ela está nos limitando, e ela está nos limitando tanto que a nossa academia ainda não reconheceu. Você sabe, Nini, muito melhor do que eu, porque você é um dos pioneiros no Brasil.
a luta que é na academia para que seja reconhecido. Então, porque tem esse preconceito. E aí, quando eu chego, eu não eu não aceito, eu não baixo a cabeça. E é uma luta, não pensem que não é. É uma luta. Só que eu tenho uma honra tão grande, mas uma honra com H maiúsculo, assim, no fundo da minha alma, uma paixão, que eu acho que isso contagia, sabe? Extrapola. Não tenho diploma, não é de onde eu saí, não é o meu sobrenome. Não, é a minha paixão, o que eu faço. E essa inquietação de estar sempre... Não, então vamos lá para debaixo d'água. Como é que esses seres se comportam aqui? Como é que a matéria se comporta? Como é que eu consigo animar sem respirar? Como que eu consigo transpor todo um universo comigo mesmo e carregar isso? Né? Como que eu consigo compartilhar o meu coração e fazer as pessoas escutarem o coração delas? Você escutou. São tantas perguntas, mas eu acho que isso é o que, para responder assim, quando as pessoas me perguntam, eu acho que é isso que é o que me leva pelo mundo. Porque, de alguma maneira, essa linguagem é universal. Tem lugares pelo mundo surgindo, a Ásia, por exemplo, tem potências como Taiwan, que é essa colônia de artes. E outra coisa muito bacana, só fazendo o que eu estava falando das mulheres, né? 99,99% dos meus contratos, todos foram por artistas, produtoras mulheres que me convidaram. Elas estão de olho há 2, 3 anos, tá? Tem olheiras pelo mundo, assim, ó. E aí elas chamam e a rede vai se formando. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Outra coisa, eu poderia entrar aqui, mas não é. Bom, vou entrar, por que não, né? Um dos desafios, então. Existe muito assédio. Existe muito assédio nesse meio que a gente está. A gente não fala. Eu, por exemplo, demorei muitos anos para poder falar sobre isso, mas existe assédio moral e existe assédio sexual. Não pensem que ele não existe. Né? Eu estou aqui, meu Deus do céu, quantas coisas eu já me privei ou perdi contratos, claramente, porque os diretores chamavam, então você não vai fazer, então você não vai ter o contrato. Isso aconteceu. Eu fiquei 1 ano e pouco, o ano passado, principalmente, um bom tempo em silêncio, assim, porque aquilo me perturbou tanto, e são figurões e figuras que as pessoas têm num nível muito alto. Então você pensa, mas será que eu vou denunciar? Mas será que eu vou falar? Porque vai ser, né, a minha palavra. E não sou só eu, tá? Tem você conversar com... Isso acontece direto, né? Então, quando você não tem essa... Porque você tem um grupo, também te protege, de certa maneira. Você tem, né, ali uma família, tem as pessoas que você pode contar. Mas você tá pelo mundo sozinha, você está muito exposta. Então, tem que ter muita fibra, muita garra para você se manter e ir fazendo o seu trabalho, a sua pesquisa, sem se perder, sabe? Ou sem se deixar abalar. O mundo, ele não foi feito para as mulheres saírem sozinhas, conquistarem seu espaço e viajando, que é o mais que é o mais difícil. Acho que basicamente é isso. Teria outras questões, mas não, tu já trouxesse coisa aqui para a gente conversar, Nina, que eu acho que são muito sérias, muito sérias, né? A proposta do seminário é exatamente discutir transformações. A escolha do teu tema são os desafios, né? E tu apresentaste essas duas coisas, né? As transformações que estão na redefinição, né? Pelo menos para uma vertente que é do espaço e de atuação e de um figurino que se transforma em espaço e qualifica todo um trabalho, mas ao mesmo tempo tu estás trazendo uma série de outros desafios que vão desde, né, a academia reconhecer esse espaço e que é uma luta que começou há muito tempo e já foi diferente, né? Porque antes nem existíamos. Hoje a gente entra meio que pela porta dos fundos e vai se impondo. E tu termina com um outro desafio super, né, importante, que é da discriminação e do assédio de artistas que fazem um trabalho que não se diferencia em nada, muito pelo contrário, do trabalho feito por homens, mas além do cachê, vocês precisam suportar a humilhação
do assédio moral e muitas vezes sexual. Então acho que fechar esse seminário com esse tipo de reflexão, com esse tipo de provocação, é muito importante, porque nos situa, nos põe com os pés no chão, no sentido de saber que se nós já caminhamos, se nós já avançamos, né, muito ainda há por fazer. E essa é uma luta que não é de é uma luta de todos nós, é uma luta de vocês mulheres, mas é uma luta de nós homens também, que temos um olhar sensível para essas questões. Vou abrir para a fala de vocês. Muito obrigado, Nina. Obrigada a vocês. Nina, que é muito bacana te ouvir, muito. Eu vejo assim você falando assim, como se você quisesse legitimar teu trabalho pelos lugares que você está viajando. Quando eu acho que a legitimação do teu trabalho deve passar justamente por tudo aquilo que te move de pessoal e que resulta em trabalhos tão ricos, né? Você tem muitas coisas, você é cantora lírica, você faz esse trabalho com os figurinos, é tanto pensamento por trás, você é uma artista completa. Então, as viagens eu acho que são uma consequência. E quando você vai e coloca questões como é que uma artista independente consegue, né? E aí eu acho assim impressionante a tua capacidade de os caminhos, nada te impediu, digamos, de fazer teu trabalho. Então, se as verbas não estão aqui, eu vou correr atrás, eu vou ver onde isso se faz e vou conseguir verbas para minha pesquisa. Agora eu queria te fazer uma pergunta, que é: o que te move nessas pesquisas? Por exemplo, você está indo para essa questão do subaquático, mas qual é a questão, digamos assim, poética que te move? Além da relação com a matéria, ou como é que isso funciona no seu processo? Vem primeiro a construção da figura, por exemplo, nos teus figurinos, e depois vem alguma questão que te move, ou tem alguma questão no fundo e depois você procura as formas? Queria te ouvir um pouco nesse teu movimento artístico. Tá. Primeira coisa, a questão dos países que eu sempre coloco, é porque eu estou há 4 anos com a minha base no interior do Rio Grande do Sul, gente. As pessoas não têm a menor ideia do que eu estou falando. Eu estou falando grego, elas estão entendendo russo, se estão entendendo. Mas quando eu falo assim, nossa, mas eu apresentei em tal país, em tal país, em tal país, em tal país, elas param para ouvir. Né? Não deveria ser assim, mas é assim que é. Então, é como se a primeira atenção e depois, posteriormente, o respeito nesse ambiente que eu estou, ele vem disso, só para você entender, né? São Paulo já é outro mundo, São Paulo é um mundo em si, então a questão é outra. Mas, voltando à questão artística, Sandra, eu poderia escrever alguns livros sobre isso. Tem uma parte que eu não falei aqui, que eu não mencionei, e talvez é a maior dimensão para mim. Que nada disso aqui eu considero, eu acho que isso aqui é só uma desculpa para se conectar com as pessoas. E para mim a arte é um grande exercício espiritual. É um grande exercício espiritual. A pesquisa subaquática, eu comecei a ter sonhos. E eu comecei a ficar inquieta, dizer, mas o que eu estou fazendo embaixo d'água? É uma piscina? É um oceano? Eu falei, não, é uma piscina. E aí eu entendi. Então eu vou tentar te resumir. Existe sim uma parte da pesquisa que é pelo feminino, pela água, né? Esses seres que estão ali. E que eles estão me ajudando a emergir e ter o fôlego para vir para essa dimensão nossa. Mas todos nós, o primeiro elemento, nós viemos do útero materno, que é a água.
minha mãe quase faleceu quando me teve. E eu só fui descobrir anos depois. Então, para mim, essa pesquisa, ela tem a ver com o resgate. Mas ela nunca, as minhas coisas são assim, não, agora eu vou fazer tal coisa, porque nunca foi feito no mundo, jamais, né? O coração, eu tinha ficado 2 meses num mosteiro, em silêncio, trabalhando na terra com os animais. Eu havia perdido tudo na vida, tudo que eu falo material, pela 2ª vez. E aí eu tive uma visão. Eu poderia dizer, não, eu fiz o coração. Não, não foi assim. E aí eu tenho um tempo que eu paro para tentar decodificar essas visões, essas coisas que eu tenho. Não é uma imaginação, é diferente da imaginação. Porque a imaginação você constrói, você vai lá e monta como peça Lego. Quando você tem uma visão, é algo tão forte que você não consegue fazer outra, porque aquilo ali, é como o Oswaldo falou, quase como se aquilo te possuísse. Você fala, mas por que isso? Da onde vem? Então eu acho que eu sou, como ela falou, da poeta do invisível, poetisa do invisível. Eu acho que eu não estou sozinha. Na verdade, aqui, para vocês, eu sou uma artista independente, eu falo, estou sozinha, né? Mas, gente, eu jamais conseguiria fazer 1/3 disso aqui e ter ido pelos países se eu não tivesse uma profunda reverência, uma conexão com o que eu chamo do invisível. E não falar sobre isso também eu acho que é diminuir muito. É a gente se colocar muito como protagonista e esquecer que somos parte de uma arquitetura muito maior. E que a arte tá para mover a alma, para conectar mesmo com o que está além, né? Não sei se eu te respondi da água, mas é isso. Você já mergulhou alguma vez? Sim. Respirando tudo embaixo? Sim. Tem um outro vídeo aqui. Esse último do Canadá foi sem nada. Eu mesma mergulhando profundamente. Não, porque uma experiência mergulhar é autônomo, né? Que você vai até 10, 20 metros. É uma experiência transcendental. Sim. Assim, que a gente não veio ao mundo para fazer isso. E você entra em outra dimensão. E te queria fazer um comentário. Uma vez o Alberto Guzzi, o crítico, já morreu faz alguns anos, ele colocou alegorias brincantes, assim. E é um termo que a gente achou muito bonito para denominar esse tipo, porque são alegorias no sentido até do carnaval, né? Da alegoria, né? Brincantes. E eu achei um termo bem bonito também para que pode se aproximar. Eu acho que sim, mas eu acho que ainda o Playing Cosmos vai além. Porque eu não tenho certeza que sejam só alegorias. Eu acho que pode ser. Mas o brincante, a ação está diferente. No brincando, você está animando aquilo e também sendo animado ao mesmo tempo. É uma ação contínua. No brincante, me parece que é mais uma coisa fixa, mas isso é uma coisa minha, né? Mas é o brincante do ponto de vista nordestino, quase. Sim. Eu acho que pode ser também. Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que pode ser uma nomenclatura, sim. Obrigada, Oswaldo. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. por representar as mulheres, né, e abrindo o caminho com o facão, né, solo, né. Eu fiquei impressionada com o seu trabalho, começando ali pelo Lambi Lambi, e a gente percebe que vocês são várias, né, você com vários trabalhos, desenvolvendo. Fiquei interessada nessa pesquisa das águas, né. Seria um teatro que você vai apresentar num tanque, ou vai ser umas filmagens de você na água? Podia falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa? Sim, vamos lá. É um filme, é um curta-metragem, tá? Porque mesmo que eu quisesse fazer um médio ou longa, o custo de toda a equipe de filmagem, iluminação e todo o mecanismo é muito caro. Então é um curta-metragem e ele é dança contemporânea com teatro de animação contemporâneo. Então somos eu e 2 seres que eu estou considerando, que são esculturas preenchidas pela própria água, conectados a mim pelo figurino, né? Estou explicando a parte assim
Básica. Outra coisa muito difícil, embaixo d'água você não consegue ouvir o som. E eu não sou, assim, dancei e continuo dançando, voltei a dançar, inclusive, mas eu sou muito movida pela música, né? Por tudo, porque a música é a minha primeira linguagem. E ali, eu tô sem respirar, contando os tempos, e às vezes o boneco, alguma coisa escapa, e aí eu tenho que voltar para a superfície. Detalhe, no Canadá, existe uma legislação em que eles não podem colocar o oxigênio direto, como aqui no Brasil, quando são feitas as filmagens subaquáticas, por exemplo, da Globo, é numa piscina, tá? Uma piscina que tem no mínimo 4,5 metros. E aí tem que ter 2 mergulhadores livres, que eles chamam, que são os assistentes de segurança, só que eles colocam oxigênio. No Canadá não pode, porque a médio e longo prazo isso pode danificar os seus pulmões. Então, danificar os seus pulmões. Então, eu tenho que chegar... Eu esqueci de contar esse detalhe. Eu tenho que chegar até 2,5 minutos sem respirar, para conseguir, se eu quiser filmar no Canadá, ter o certificado. Eu estou em 1,5, tá, gente? Eu estou me esforçando. E a água deles é fria. Eu estava contando que eles falam... aí eu dizia assim, mas por que eles estão falando que eu não posso tremer, que eu não posso tremer? Não pode tremer, Nina. Porque se você tremer, você a sua respiração vai ficar ofegante, você vai perder tempo. E eu achava que a água era morninha, eu estava super mas eu estava feliz. Com as sereias, com toda a coisa. Daqui a pouco eu pus o pezinho na água, eu só fiz assim. Aí já é o screen dos outros, já tive que entrar e foi assim. Mas eu concordo com o Oswaldo que quando você vai, você fica um tempo e você vai aumentando o seu tempo sem respirar embaixo d'água, é um exercício meditativo. É um exercício meditativo. Então, quando eu estou falando, são muitas dimensões, né? Mas em termos práticos, os países querem saber o que acontece quando você tira a gravidade. E quando o marionetista, um bonequeiro que está ali, para de respirar, o que acontece? Então, são muitas camadas, né, nessa pesquisa. Nina, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. É muito inspiradora a tua trajetória como artista e a tua produção artística. Em alguma medida me identifico muito porque também sou do interior aqui de Santa Catarina, ou seja, somos de pequenas cidades onde por muito tempo ouvi aquilo que, olha, se tu queres ser artista, tu tem que ir para o Rio, tem que ir para São Paulo, né? Até ontem eu comentava um pouco disso com a Sandra. E também teve isso, você fala que foi apresentar fora do país, às vezes pode ser uma apresentação sem a menor importância lá perto do que se faz aqui, mas isso cria uma aura, né, um respeito que nas cidades pequenas ainda tem um peso muito grande. E a pergunta que eu faço é, eu também fiz uma opção muito clara desde o início de me manter em Rio do Sul, da onde eu sou. Também não encontrei, quando eu estava saindo do meu ensino médio e já fazia teatro de bonecos, queria continuar com isso e não encontrei dentro de nenhuma universidade no país um curso de teatro de animação, e mesmo nos poucos cursos de artes cênicas daquela época não havia nada voltado para o teatro de animação. Fui buscando de outras formas, visitando festivais, encontrando pessoas maravilhosas. O Nini naquela época também era um contato que criava certas oportunidades que foram muito importantes. E tive isso de hoje, a Trip Teatro, ela está em Rio do Sul, e é a partir de Rio do Sul que ela irradia, né, a sua arte para muitos lugares. Inclusive, me parece que mês que vem vamos nos encontrar no Senegal, lá no festival. Eu tive que cancelar, justamente porque eu estava indo com a Denise de Souza. Com a Denise de Santos, desculpa, estou falando Souza aqui. Porque gente, nomes eu tenho um problema, tá? Esse é o meu problema na vida, os nomes. Denise de Santos me pediu que acompanhasse, né, para a África, numa viagem que ela considera ancestral, mas teria que ter uma assistente, então somos 3. E infelizmente tudo que eu consegui, tudo que eu tentei no Brasil, não consegui de financiamento até agora. Então esse foi aí o limite que eu me esbarrei. Porém, não me dei por vencida, nós vamos em outro momento fora do festival
talvez por um período um pouquinho maior. Nem que eu tenha que abrir uma vaquinha, como chama, né? O financiamento coletivo na internet. Então, já estou aqui falando, aproveitando este momento. Mas é porque nós temos uma grande mestra de uma linguagem que aos poucos está sendo reconhecida. Mas, gente, essa linguagem já foi criada há quase 4 décadas. Se fosse em outro país, eles já estavam sentados em cima da propriedade intelectual, dando risada. E a gente tem que fazer um esforço, né? Lutando. A Ismini nos deixou. Então, acho que por uma questão de honra, respeito, né? Eu gostaria muito de poder cumprir com o que ela me pediu pessoalmente. Então, não vou estar com vocês no Senegal. Mas a minha pergunta você ainda comentou que ainda mantém a sua base em Carazinho e dali vai para o mundo todo. A minha base está entre Carazinho e São Paulo, tá? A minha mãe, a minha família está em São Paulo. Ah, certo. Porque a minha pergunta seria, aonde que o teu trabalho impacta na tua cidade, né? Em Carazinho. Você consegue usar a sua arte de alguma forma para tornar o teu território também melhor? Vamos lá. Último ano, vocês pensam que essa pessoa aqui dorme? Essa pessoa aqui não dorme, gente. Porque, como eu estava falando, eu sou agente e produtora, né? Entre os fusos dos países e respondendo e tudo. Bom, Carazinho. Temos só o Teatro do Sesc. Eu acho que eu já devo ter tido umas 10 reuniões com o Teatro do Sesc. Era para ter saído o primeiro Festival Internacional de Animação de Carazinho. Por questões sempre política, né? Aí que esbarra, né? Sempre política, uma cidade onde, assim, falando de questão política, é de extrema direita, né? Não é novidade, interior do Rio Grande do Sul. Então, por mais que eles tenham essa coisa de saber que eu viajo muito e tal, eles desconhecem o teatro de animação. E aí entra de novo isso que eu estou falando do nicho e da coisa para as crianças, tá? Porque você tem que ter patrocínio, você tem que ter assinatura, você tem que emplacar uma coisa. É muito difícil você conseguir mudar o paradigma, você mudar a mentalidade das pessoas. Você pode inspirar as pessoas a querer mudar. Isso pode ser. Mas na hora que você precisa da assinatura e da verba, como é que você inspira um cara que ele não tem referencial? Ele não fala a mesma língua que você. Então, o que eu vou fazer agora nos meses de... Só para responder a sua pergunta, de abril e maio, que são os meses que eu estou no Brasil esse ano. Eu me inscrevi na Paulo Gustavo, eu falei que eu tinha ganho o primeiro edital, então foi da Paulo Gustavo, e eu vou trabalhar com as crianças e adolescentes de uma comunidade indígena, Caigangue, e com 3 escolas públicas. Porque eu posso não conseguir mudar o paradigma pelos políticos, mas eu posso deixar sementes para as crianças e para as pessoas que estão invisibilizadas. Então, enquanto eu estiver lá, é isso que eu estou fazendo. Podemos encerrar. Bom, eu acho que vou repetir um pouco, né, Nina, e agradecer imensamente a tua participação. A tua fala qualifica o seminário, que buscou refletir sobre as transformações, né, que o teatro de animação do Brasil vem sofrendo e, ao mesmo tempo, perspectivas ou desafios para esse teatro. Eu acho que o que tu apresentas aqui hoje, de alguma maneira, vai justamente ao encontro do que Sandra, do que Oswaldo falaram, né, do que eu falei também. Então, eu acho que a gente cumpre esse compromisso, né, Terezinha? E eu vou pedir para a Terezinha encerrar o nosso seminário, né, que é o primeiro seminário. E a grande expectativa que nós temos, Terezinha, é de que esse festival ele se amplie, que o seminário continue, mas queríamos lançar um desafio aqui para ti, para ver se é possível transformá-lo num festival internacional. Tem muita gente bacana querendo vir para cá. E, na medida em que ele é um festival internacional, eu tenho quase certeza que as repercussões e o olhar, ele também se modifica. Enfim. Está aqui, Terezinha. Mais um desafio, Terezinha. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Nina, o Oswaldo, o Nini,
né, e também a Sandra, por essa oportunidade maravilhosa que nós tivemos aqui, principalmente pelo tema que a gente criou, né, para esse festival, que é Teatro de Formas Animadas, Desafios e Transformações. Acho que nós começamos bem. Pelo primeiro seminário que a gente está realizando, acho que realmente esse desafio está aberto. E eu espero que a gente possa realmente um dia chegar lá no internacional, não sei se no próximo, porque, em primeiro lugar, depende dos recursos, que você sabe que não é fácil, né? Nós fizemos aqui 3 festivais no ano, que é um Festival Nacional de Danças Folclóricas, o FENATIB, que está completando esse ano, vai para a 26ª edição, se Deus quiser, e o Animagia, que a gente está fazendo aqui, terminando amanhã. Então, são muitos recursos a serem captados, não são fáceis, isso chega quase a 2 milhões, se for juntar todos os recursos, e com certeza fazer um internacional vai precisar de muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que o pontapé inicial está dado, né? Essa questão dos desafios e transformações, acho que nós iniciamos muito bem, e eu quero agradecer a todos vocês que construíram e contribuíram para que isso pudesse acontecer. E eu espero que realmente no próximo ano a gente possa estar fazendo um festival ainda maior, porque esse foi realmente bastante pequeno em relação ao que a gente pretendia, mas foi o que nós conseguimos de recursos para realizá-lo. E eu sempre acho que, mesmo sendo pequeno, nós temos que fazer acontecer, porque na medida em que a gente para ou deixa de fazer, às vezes ele acaba no esquecimento. Então, o fazer, para mim, é muito importante. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco e ter contribuído para essa edição do festival. Muito obrigada. Segundo o Animagia, Festival Nacional de Teatro de Animação de Blumenau. Realização Inarte, Instituto de Artes Integradas de Blumenau. Patrocínio VEG, Cooper, Hennings e Gráfica 43. Apoio Teatro Carlos Gomes, Centro Cultural 25 de Julho e Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, Prefeitura de Blumenau. Este evento é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.